Muito bem, amigos, voltamos aqui com o programa Entrevista na TV Atalaia e agora vamos conversar com o secretário de Estado da Agricultura, Esmeraldo Leal. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia. Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Estamos aí entrando no mês de abril, hoje já abril. Qual é a real situação do Estado com relação à seca, com relação à estiagem? Olha, nós tivemos uma melhora significativa. Há pouco mais de 15 dias nós tivemos um volume razoável de chuva em todo o Estado, com uma concentração importante nos municípios de Porto da Folha, Gararu, de fato algumas regiões. Não dá para dizer que foi uma chuva que atingiu todo o Estado, mas pelo menos parte de Glória, por exemplo, chegou a juntar um volume significativo de água e isso amenizou. No entanto, a preocupação continua, a seca ela abrange todo o estado de Sergipe, o impacto dela é forte ainda e nós esperamos nos próximos dias ainda a renovação de pastagem, ou seja, há muita espera ainda para a gente poder dizer que saiu da seca e que entrou de fato no inverno. Dos 75 municípios do nosso estado, quantos realmente entraram em estado de emergência? Olha, isso varia um pouco porque tem muita renovação, mas nós já passamos de 34 municípios, a grande maioria no semiárido sergipano e uma concentração muito forte no Alto Sertão sergipano, ou seja, efetivamente o impacto é maior no Alto Sertão sergipano, atinge de médio porte nos 29 municípios do semiárido, mas esse ano a surpresa, ou o ano passado, na verdade, nós estamos numa fase de transição, a surpresa é que todo o estado de Sergipe foi atingido, inclusive municípios do nosso litoral, como Pacatuba, Japaratuba, sofrem também as consequências da seca. Agora, o que a gente não entende é que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e nós temos essa mesma situação, temos esse mesmo tipo de problema. De fato, aquele mesmo dilema dos carros-pipas, o que nos chama a atenção para esse momento é a intensidade. Então, talvez nós estejamos hoje fazendo uso de carro-pipa, por exemplo, de uma forma emergencial, em função da intensidade. Nós estamos no 5º ano consecutivo de seca, caminhando para o 6º, com exceção dessas chuvas temporárias agora, pontuais, nós estamos no 6º ano consecutivo. Então, num período tão longo e atingindo todo o estado, não sobra outra alternativa a não ser procurar medidas pontuais emergenciais. Se nós tivéssemos, por exemplo, 3 anos de seca, numa intensidade muito menor, o nosso sistema de adutoras, as nossas cisternas, as nossas aguadas, daria para sustentar muito bem e a necessidade dessas saídas emergenciais seria bem menor. Então, eu posso dizer com segurança que o Estado está preparado para uma seca de baixa intensidade. Nós estamos falando de um fenômeno que já dura mais de 5 anos e, dessa vez, atingindo todo o estado de Sergipe. A última avaliação é que nós estamos, em termos de Nordeste, na pior seca dos últimos 100 anos e aqui em Sergipe, pela nossa verificação, pelos contatos, pelos pesquisadores que a gente tem consultado, é a pior seca da história, inclusive pelo fato de estar atingindo todo o estado de Sergipe. E atinge, Sergipe tem cerca de 2.300.000 habitantes, então mais de 400.000 habitantes estão sendo atingidos pela essa seca. Seguramente. Então, isso é algo realmente pavoroso, né? Um impacto muito forte na economia. Nós tivemos, já no ano passado, uma redução significativa da produção de grãos, principalmente milho e feijão. Uma surpresa é o arroz. O arroz agora, nós estamos no final de colheitas e devemos ter um aumento de produção e de produtividade significativo para um ano de seca, mas a diminuição do leite, por exemplo, é forte. Nós tivemos diminuição significativa na produção dos citros, de modo geral, de modo especial a laranja. Então, o impacto é muito forte na economia. A gente espera que esse ano nós tenhamos chuvas regulares, pelo menos no período do inverno, já que nós estamos finalizando o período de trovoada sem grandes chuvas, sem chuvas volumosas, que a gente entre num ciclo, mesmo que seja curto essa previsão, mas que seja o suficiente para a gente ter uma boa colheita. De uma maneira geral, o que foi que o governo do Estado, mais especificamente o governador Jackson Barreto, trabalhou junto ao governo federal para minimizar essa situação? Olha, nós tivemos ações integradas com os municípios, isso é importante. Nesse momento, todo mundo tem que se somar. Então, muitos municípios combinaram ações com as secretarias gerais, não só a Secretaria da Agricultura do Estado. Tivemos aportes do próprio Tesouro do Estado, o Fundo de Combate à Pobreza, por exemplo, ajudou bastante agora, nesse momento emergencial, e nós temos uma série de parcerias com o governo federal. A principal delas, a que chama mais atenção, é a compra de ração,
que é um valor de 7 milhões. Nós passamos agora por um processo de licitação, devemos, nos próximos dias, ter certeza que esse processo atingiu todas as exigências e nós possamos, muito em breve, fazer a distribuição das rações. Além das rações, nós temos uma série de negociações, inclusive para ampliar programas como Água para Todos, justamente para não só resolver essas questões pontuais emergenciais, mas resolver questões estratégicas, limpeza de barragem, por exemplo. Quanto é que o Estado gasta mensalmente com carros-pipas? Olha, a Secretaria de Defesa Civil, aliás, a Defesa Civil, que é da Secretaria de Inclusão, tem esse valor com mais precisão. O fato é que nós temos hoje 444 carros rodando. Então, eu não tenho ideia desse valor mensal. O Coronel Mendes, inclusive, nós temos, Batalha, recebido muito elogio da nossa Defesa Civil do Estado, pela eficiência. Aproveito para parabenizar o Coronel e toda a sua equipe. O Coronel Mendes é muito eficiente com a equipe da Defesa Civil, sem dúvida nenhuma. Então, são 44 carros, eu não sei mensalmente qual o custo disso. Agora deve ser um custo elevado, né? Com certeza, significativo e num momento difícil do Estado. Ou seja, disponibilizar esses carros foi com certeza um esforço muito grande do governador Jacques Barreto. Cestas básicas, também não é com a sua área? Não, Secretaria da Inclusão, há um pleito forte, mas até o momento não houve nenhuma autorização nesse sentido. E eu queria chamar a atenção para a cesta básica, porque há uma cobrança de alguns setores, mas de modo geral a gente roda o sertão e fica, apesar de sentir o drama da seca, de sofrer junto com as pessoas, mas fica feliz por outro lado. Em geral as pessoas pedem a garantia de manutenção do rebanho. Quer água para o consumo animal, para a dessedentação animal, quer a ração agora para passar essa fase de sufoco até o inverno, mas há muito pouca cobrança com relação à cesta básica. É uma demonstração de que o sertão está num momento diferente. Nós já vivemos secas em que, bem menores que essa, inclusive, que era um estado de calamidade em todo o Nordeste. A legião de retirantes, muita gente abandonando as cidades do interior. O que a gente vê agora é muita dificuldade, muito sofrimento do sertanejo, mas a resistência. E esses programas ajudam, os programas do governo federal, do governo do estado, dos municípios, mas principalmente essa capacidade do sertanejo de se adaptar, de conviver bem com a seca e superar fases difíceis como essa. A ajuda que o governo pediu ao presidente Temer, ao governador Jacques Barreto, e que veio, foi de apenas 7 milhões. Isso é praticamente nada, não é, Esmeraldo? Houve uma reclamação, inclusive, por parte da bancada. Tanto o governador fez questão de fazer essa reclamação na frente do ministro da Integração, vários prefeitos presentes, e a própria bancada, inclusive a bancada do governo, reconhece que esse valor é pequeno, outros estados tiveram um valor bem mais significativo, e há um outro problema, uma outra cobrança muito grande do estado com relação à liberação do saldo, o estoque de milho da Conab de Itabaiana. Há uma solicitação forte, um pleito forte do sertão sergipano, principalmente do sertão sergipano. O governador esteve em Brasília algumas vezes, a bancada também ajudou, houve uma sinalização do Ministério da Agricultura, mas recentemente um recuo. Então, esses 7 milhões ajuda, a gente reconhece, mas nós precisaríamos de muito mais, além de recursos para amenizar essa situação da seca, investir em programas estratégicos para o semiárido, mas também essa reserva de milho que nós temos na Conab de Itabaiana seria importante que fosse liberada, mas infelizmente até o momento não. Enquanto isso, o gado também está sofrendo, né? Falta alimento para o gado. O que é que tem sido feito? Sem dúvida. A gente fica muito satisfeito com a genética do nosso rebanho. Em outros momentos, não só pela intensidade da seca, nós teríamos com certeza um impacto muito mais forte no rebanho. O que aconteceu no sertão sergipano? Houve uma redução de animais por família ou por criador, por pecuarista ou por agricultor familiar. No entanto, a qualidade genética melhorou. O que acontece hoje? Uma resistência muito maior dos nossos animais e um cuidado, um zelo muito maior do nosso criador. Isso fez com que, apesar da crise, apesar da ausência, em alguns municípios não tem um pé de grama para o consumo animal. Mas há esse esforço do sertanejo de manter através da ração, manter o seu rebanho e, é lógico, a genética ajuda para que nós tenhamos um impacto muito menor. Nós já tivemos anos aí avaliando a história do Estado de praticamente ser dizimado o nosso rebanho. Há um impacto forte, há muito animal
magro, há algumas experiências, alguns casos pontuais de perda efetiva de rebanho, mas não é o impacto, longe de ser o impacto que nós já tivemos em outros anos. E o processo de tornar-se a água salgada em potável, como é que anda? É um projeto extremamente interessante, é uma dessas ações estratégicas do governo do Estado. Essa é uma ação da Secretaria de Meio Ambiente, o programa Água Doce. Já foram instalados vários dessalinizadores no estado de Sergipe, eu cito alguns exemplos, Serra da Guia, por exemplo, em Poço Redondo, vários povoados de Carira, povoado Macacos, por exemplo, em Carira. Nós temos agora uma outra fase a ser inaugurada no município de Poço Verde, ou seja, algumas dezenas de dessalinizadores em pontos estratégicos, em comunidades, todos eles em comunidades rurais, solicitado por comunidades que tem dificuldade de acesso à água através de adutoras, então o programa atende um público específico, mas o fato é que há uma possibilidade grande de aproveitamento da água salinizada para, além do consumo animal, que o poço pode ser usado das duas formas. Além do consumo animal, quando tem um teor de sal em condições do consumo, principalmente do rebanho bovino, mas esse aparelho também faz o tratamento de água para que aquela água seja potável. Então é incrível, você percebe o animal bebendo água salgada e você passa pelo dessalinizador e você bebe a água potável como se fosse água mineral. Uma ação importante e nós caminhamos aí para a segunda dezena, porque nós já temos mais de 10 inaugurados no estado. Para finalizar, instituições bancárias, a exemplo, eu nem falo o Banese, que é o banco nosso, o banco da casa, mas Banco do Brasil, BNDES, BNB, tem sido procurado no sentido de se ajudar nessa questão? Olha, a procura nossa pela Secretaria e uma procura muito forte dos produtores também. Nós tivemos muitos grupos organizados, nós tivemos uma reunião de produtores em Itabaiana que provocou principalmente o Banco Nordeste com relação à renegociação das dívidas. O Banco do Brasil tem sido acionado também. E uma última informação que nos animou bastante foi uma entrada mais forte do Banese, principalmente com relação às queijarias. Nós tivemos um problema sério de fiscalização e identificamos alguns limites com relação às nossas queijarias do sertão. O Banese vai entrar forte com relação a essa adequação, financiamento dessa adequação, e o que nos surpreendeu é que, além das condições das queijarias, o Banese também está propondo um financiamento para a cadeia produtiva do leite. Então, o Banese entra forte, já há uma boa atuação do Banco Nordeste e do Banco do Brasil. O que falta realmente é essa integração mais forte entre os agentes financeiros e, é lógico, o produtor continuar fazendo sua pressão, fazendo sua procura individual ou coletiva, e o Estado também tentando construir programas de Estado em parceria com esses agentes financeiros. Secretário, satisfação muito grande recebê-lo aqui, tá bom? A satisfação é minha, prazer. Com o secretário Esmeraldo Leal, eu encerro o TV Atalaia, a entrevista de hoje. Amanhã, com fé em Deus, a partir das 6 horas da manhã, estaremos de volta. Fiquem agora com o Balanço Geral Manhã, com Fábio Henrique. Eu volto amanhã.